Ele tem que ser consequência. Se ele for só o objetivo, eu acho que fica muito mais difícil, muito mais complicado e fica muito complicado de manter. Eu acho que isso aí vai ajudar muita gente, Marcos. Que a galera acha que realmente existe dieta milagrosa, existe o jeito milagroso. E não é assim. Não é efeito Cinderela. Olá, eu sou o Marcos Sinaldi E eu sou a Ariane Tanetti. e estamos aqui para mais um episódio do podcast Supere Seus Limites. Muito bom. Um episódio onde eu vou me comprometer. É, super! Eu hoje aqui, a minha função é arrancar desse jovem os detalhes de como ele conseguiu eliminar 21 quilos. 21 quilos! Bota a imagem aí do antes. Bota a imagem do Bota a antes. imagem do antes. 21 quilos em 10 meses. É isso aí, 21 quilos. Difícil? Arrancar os detalhes. Não, eu quero saber tudo. Eu quero saber Vou tudo. contar só umas partes. Não, até o final, vai contar tudo. Então, vamos lá, né? Pessoal, primeiro sobre essa decisão até de gravar esse podcast, de me expor, né, com relação a esse assunto, porque quando a gente fala de emagrecimento e tal, é um assunto até um certo ponto um tanto sensível. E principalmente, falar desse assunto não sendo nutricionista, não sendo educador físico, como a gente sempre ressalta aqui, mas de experiências pessoais mesmo, do que fazer. E esse foi um caminho que, inclusive, sem muito orgulho, mas eu posso dizer que eu fiz ele 2 vezes. Tá? Então, eu fiz o caminho de perder 20, voltar praticamente os 20 e perder ele de novo. Tá? E muitos aprendizados nesse caminho. Hoje eu olho e falo, cara, poxa, que bom que aconteceu isso, porque esse caminho me deu vários aprendizados. Tá? E são 21 até agora, tenho que perder mais uns ainda aqui, que tá meio difícil. Tem umas partes do corpo que são mais difíceis de perder gordura, né? A gente começa a ter dificuldade de perder músculo e aquelas gordurinhas localizadas não perdem, né? Então, tem umas gordurinhas, uns baconzinhos que eu costumo dizer que é difícil de queimar, mas estamos na luta aí. E os 21 quilos até agora, então daqui a um tempo a gente faz um falando de 25 quilos de gordura e tal, então vai ser massa. Tal, cheguei no corpo que eu sempre desejei e tudo mais. Barriga tanquinho, aquela coisa. Não é o caso. objetivo. Mas assim, sobre essa decisão de se expor, de falar sobre isso e tal, é justamente entendendo que tem muita gente que precisa, que pode ser um caso, pode ajudar muitas pessoas essa história. Eu acho que esse exemplo, esse caminho traçado para chegar até esses 21 quilos, eu acho que tem muita gente que sonha em traçar esse caminho. Tá? Muita gente vai olhar e falar, pô, isso é fácil, só fechar a boca. Para muita gente pode ser fácil e para muita gente pode ser mega difícil. Pode ser tipo o propósito de vida para muita gente, que a pessoa há anos tenta, e eu sei porque eu tentei anos e anos, e eu falo que é uma das coisas que é muito difícil de fazer. É uma das coisas que eu acho que muita gente vai se identificar, assim, que é uma das... Cara, é bastante difícil. Bastante difícil. Mudança, né? Porque às vezes você fala, mas fazer uma faculdade é difícil. E às vezes é difícil priorizar fazer o que a gente tem que fazer para emagrecer para perder uma quantidade considerável de gordura corporal. Tem gente que precisa perder 20, tem gente que precisa perder 30, tem gente que precisa perder 10, e tem gente que precisa perder 5, cada um com os seus desafios, né? Mas nesse caminho aí, que eu falo dos 21 quilos, então é um caminho onde a ideia é poder mostrar para algumas pessoas, poder inspirar algumas pessoas através desse caminho, e por isso a gente decidiu, eu fui cutucado e decidi colocar em pauta, inclusive isso, sobre esse processo de emagrecimento. E diga-se de passagem, nós temos o programa Desafio 365, né? Eu tenho o programa Desafio 365, um programa que a gente ajuda as pessoas a melhorarem os hábitos, né? Assim como o objetivo desse podcast é ajudar as pessoas também. E assim, o que a gente coloca aqui, a gente não... Você falou até do antes e do depois, né? Então, a gente trabalha numa linguagem menos sensacionalista, até eu diria. Então, assim, a gente
não é um programa, inclusive quando eu topei falar sobre o programa, dar a cara, mostrar mesmo, colocar nas minhas redes sociais, foi justamente entendendo que a gente não é um programa de o Desafio 365 e isso que a gente está fazendo aqui hoje, não é um programa de o caminho fácil, sabe, o jeitinho, não é um programa, e sim, não é um programa de falar assim, do corpo perfeito, Então não tem do pílula. emagrecimento, necessariamente do emagrecimento. O emagrecimento é uma das consequências de um processo, mas não é ele tem que ser consequência. Se ele for só o objetivo, eu acho que fica muito mais difícil, muito mais complicado e fica muito complicado de manter. Lembra, eu falei que eu perdi 20, recuperei 20, né? E a conclusão foi assim, se o objetivo é só o emagrecimento, se você tem assim, não, é só emagrecer, até é possível realmente emagrecer, mas o manter se torna dificílimo, se torna muito pesado. Entendi. Então, não é o X da questão não é como só perder os 21 quilos, é como é que faz para manter daí? E isso é uma luta constante. Então, assim, mas o Marcos é o mestre do manter. Não, porque isso tudo é recente, tá? Mas é uma luta constante e um aprendizado de como manter. Tá? Então, assinem aí como meu compromisso de manter. Quem está assistindo aí, escreve aí como compromisso do Marcos, daqui 5 anos, encontrar o Marcos tá nesse manter aí, não voltar a recuperar lá, não voltar lá para os 108 quilos mais. Então, tô compromisso público, né? Depois vai ser feio o pessoal assistir esse podcast aqui daqui 5 anos e falar, o Marcos tá gordinho de novo. Entendeu? Então, o tamanho do peso, né? De falar isso e postar mesmo aí abertamente. Exato. Então, é sobre isso, tá? Esse emagrecimento é resultado de um processo onde talvez o emagrecimento não estava no eixo central da coisa. Era mais saúde. É um propósito de mudança de hábito muito mais do que qualquer outra coisa. E esse processo vem totalmente, citei aqui o Desafio 365, ele vem totalmente do Desafio 365. Tá? Então, todo o caminho foi traçado segundo a metodologia do Desafio 365, usando as ferramentas do desafio, esse caminho dos 21 quilos até agora. Eu falo que são 12 meses, porque agora está dando 10 meses e pouquinho, que a gente está com o projeto em execução, mas tem um processo anterior ao início que também é muito importante, que é o processo de decisão. Quem tá assistindo precisa emagrecer uma grande quantidade de peso e tal, tem um momento que você tem que tomar uma decisão de começar a fazer o que tem que ser feito, de fazer de fato o que tem que ser feito. Então esse momento rolou ali 2, 3 meses antes de tipo, não, eu preciso fazer o que tem que ser feito, né? E aí você decide, tem uma fase de preparação até psicológica ali, né? Isso que eu ia falar. Para muita gente vou começar e vou fazer. Para muita gente você faz um preparo para fazer uma jornada, assim como quem vai subir um Everest precisa ter um preparo antes, tá? Um preparo até psicológico, né? Não vou mentir, rolou a despedida de tipo, essa semana eu vou comer o que eu tô com vontade aqui, porque, né, a partir de, não era nem segundo, mas acho que era um domingo que a gente começou, não lembro direito, mas a gente costuma incentivar a não começar necessariamente na segunda. Eu brinco que tem uma maldição da segunda-feira, né? Começou na segunda, a chance de dar zica é muito grande. Então, enfim, é um processo de preparação. Mas no caso, hoje, você vai apresentar para nós um segredo, um milagre, não sei, alguma coisa assim para o pessoal para emagrecer ou não? Tudo que não é isso, né? Tudo que não é a pílula mágica, é o jeitinho. A gente não acredita em pílula mágica, a gente não acredita em jeitinho. Eu sei que você compartilha desse pensamento totalmente comigo aí. Tudo que a gente não acredita é nisso. Então, assim, pílula mágica, jeitinho mesmo, assim, a dieta milagrosa. E falo com muita experiência, com propriedade sobre ter tentado dietas maluconas, assim, sabe? Realmente, umas dietonas bem malucas, assim, que até algumas dão resultado aparente resultado, assim, né? Efeito Cinderela, né? Mas não duram. Então, assim, tem o jeito
tem o jeitinho e tem o jeito, Certo. vou fazer o negócio do jeito certo. Então, é uma evolução e quando que dá certo os 21 quilos e manter os 21 quilos e falar em, né, perder um pouco mais de gordura? É quando você entende que o jeitinho não resolve, que tem que ser do jeito certo e o jeito certo não é muito fácil. A má notícia para quem está ouvindo aí e achando que vai ter um jeitinho fácil, porque o título do vídeo lá deve ser algo como, esse vídeo deve estar algo como eu consegui perder 21 quilos. E aí tem muita gente que entra, pô, deve ter um jeitinho aqui. Então a má notícia é, não tem jeitinho. Tem não. Nós vamos dar as dicas aqui, tem o caminho que não é fácil, ele tem muitas dicas, tem receitas para ele se tornar menos difícil e para ele se tornar possível. Porque às vezes para muita gente, sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma dica, ele acaba se tornando quase impossível ali na vida da pessoa. Então, é sobre isso. Mas, assim, não é um caminho, não, é muito fácil, é muito tranquilo. Se tem um jeitinho, é difícil de manter. Então, pega a coisa como uma coisa séria e tende a funcionar melhor. Então, assim, é tudo menos a pílula do emagrecimento, é tudo menos o jeitinho, a dieta da moda, não é sobre isso. E aí, então eu vou falar sobre esse passo a passo, essa vivência, tá? O que aconteceu, como é que foi esse processo. Tá? E aí eu quero começar, antes até do processo, eu falei do engordei, emagreci. E esse engordei, emagreci, tem o efeito rebote ali, né? Que o pessoal fala, alguns até nutricionistas falam desse efeito rebote, que é assim, eu emagreci bastante, baseado em atividade física, em muita atividade física e numa diminuição das calorias ali. Porque a gente tem uma balança falando, tem muita coisa técnica por trás disso, eu vou falar de maneira muito simplista, tá? O corpo humano não é simples assim, mas de maneira muito simplória, assim, eu diria, existe uma balança calórica ali, né? A gente tem um consumo basal, que é aquele consumo para a gente estar vivo, respirando, um gasto calórico, né? Ali tem gente que é 1.300, 1.400, 1.500, 1.800, 2.000, depende de vários fatores, né? Inclusive da massa muscular da pessoa, se é homem, se é mulher, tudo varia. Sim. A gente tem um consumo basal e a gente tem um consumo quando a gente está fazendo atividade física, né? As atividades do nosso dia a dia. Então, dependendo da atividade, vou fazer uma corrida. De repente, uma corrida você gasta 600 calorias. E o que a gente faz, né? Se você pegar e colocar uma balança calórica no seu dia, então, consumir menos calorias do que você gasta, teoricamente, o teu corpo vai buscar as tuas reservas, que são gorduras, as nossas gorduras são reservas calóricas. Então, ele vai lá na gordurinha e vai usar essa gordura. Às vezes, ele acaba usando músculo também, né? A gente quer aquele processo onde você acaba queimando massa muscular ao invés de queimar gordura. E a gente não quer, até a nutricionista que nos acompanha, ela fala muito isso, fala, não olha o peso da balança. A gente tem que saber quanto de gordura você está perdendo. Percentual. Tá? Como é que está a tua composição corporal? Porque às vezes você pode estar mais pesado, você pode estar muito musculoso. Né? Então você pode estar com mais massa muscular, que é boa, é positiva a massa muscular. Então, não é só o peso, tá? E desses 21 quilos, eu perdi uma quantidade, não muita, tá? Mas eu perdi uma pequena quantidade de massa magra. Então, de gordura, tem que olhar os números certinho, mas deve estar dando ali eu acredito que uns 18 quilos, tá? Que é bastante também. Então, assim, diminui muito o percentual de gordura corporal, mas junto foi um pouco de massa magra. Que são os processos... É muito difícil isso ali no corpo, né? Tem umas... Eu vou entrar lá no detalhe quando eu for falar desse processo ali. Mas o detalhe do antes é que assim, então eu perdi, a primeira vez que eu emagreci, perdi muito peso baseado em muito exercício, em botar essa balança calórica para baixo, então diminuir. E aí, como eu falei, tem vários detalhes, gente. Eu estou sendo simplista aqui, para dar um exemplo muito simples, mas tem vários detalhes. Tem a coisa do índice glicêmico, né? Você come coisas, né, com complexo, simples. Tem carboidrato simples, carboidrato complexo, carboidrato refinado, coisas que fazem da pico glicêmico. É uma ciência, né, absurda por trás, então eu não quero cometer o crime aqui de falar uma coisa como verdade absoluta. Eu estou
trazendo a coisa de forma bem simplória mesmo. Que você vivencia. Então existe essa balança ali, e o fato é, uma dieta com hipocalórica, né? Então com menos calorias do que eu consumi no dia, e ok, fui queimando essas reservas de gordura lá. Beleza, só que o que aconteceu? Como lá na primeira vez um grande objetivo, uma das coisas que estava muito presente na minha cabeça era perder o peso e tal. E aí, quando eu cheguei no peso e cheguei numa outra meta que eu tinha estipulado e tal, eu parei. Mas parei, assim, quase que totalmente a atividade física e descuidei da alimentação. E aí vai dar o efeito, seja quem for, vai acontecer isso, porque o teu corpo, ele tende, inclusive, o corpo, ele tem uma memória, né? Então, ele vai tentar, ele vai falar, poxa, eu perdi muitas reservas aqui, eu preciso recuperar essas reservas. Então, ele vai trabalhar para recuperar as reservas. E esse trabalhar para recuperar as reservas vai te fazer engordar e até mais do que você estava antes. Então, quando você coloca como um fim o emagrecer, a hora que você emagrece o que você queria, ou nem chega lá muitas vezes, né? Mas a hora que você emagrece um tanto e, esse é o fim. Aí é o fim, acabou. Agora eu posso voltar à minha rotina anterior e aí você vai voltar a engordar. Então, isso aconteceu comigo. E é um descuido muito rápido, não foi assim, anos, não, um descuido muito rápido, tudo que você recupera muito rápido, muito tudo rápido. Que você se esforçou para eliminar Você em perde, um ano, perde rapidinho. às vezes em um mês, 2, você consegue. Então, quando a gente fala de que não é sobre emagrecimento, teve um podcast que a gente gravou, né? Não é sobre sobrepeso ou obesidade. A gente gravou um podcast assim, né? Falando que é muito mais sobre saúde e tal. Então, assim, adotar novos hábitos. E ter em mente que os hábitos precisam mudar e não é mudar para emagrecer, é mudar para o resto da vida. É uma opção. Se não for uma opção, se o objetivo fim é emagrecer, só emagrecer, porque emagrecer, claro, está dentro dos objetivos. Isso melhora a autoestima, isso vai melhorar, né, diminuir a obesidade. A obesidade, a sobrepeso é importantíssimo. Não estou dizendo que não é importante. Eu estou dizendo que se você coloca isso só, por si só, como fim, e quando chegar lá você, né, descuidar, fatalmente você tende a voltar. Então, eu acho que essa é a primeira lição nesse caminho aí, foi essa. Tá? De não é pense que assim, não dá para parar, é um caminho sem volta. Decida pelo caminho e tente não voltar. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, né? E o procedimento ali da bariátrica e voltaram a engordar. Tem várias pessoas, né? Que fizeram. Então, assim, por quê? Porque não mudou o hábito. Foi lá, fez uma cirurgia, perdeu muitos quilos por causa de um processo biológico ali, né? Porque, enfim, o corpo absorve menos nutrientes e tal, mas a pessoa não mudou em nada os hábitos e voltou. Sim. Então, assim, independente do que a pessoa faça, por mais agressivo que seja ou por menos invasivo que seja o procedimento, tem risco. Assim como tem gente que fez, porque aí também tem as ressalvas, tem gente que tem muito mais dificuldade que as outras. O meu biotipo é um biotipo que não tem tanta dificuldade assim, e entendo que não estou dizendo que é fácil, mas tem biotipos que têm mais dificuldade. Isso é estudado também pela ciência. A gente tem mais dificuldade para perder peso. Né? Muitas mulheres às vezes têm um pouco mais de dificuldade e tal, e alguns níveis, dependendo do nível de obesidade, dependendo do nível da patologia, sim, talvez o caminho seja fazer uma bariátrica. Não estou aqui dizendo, não faça. Talvez seja o caso de fazer para algumas pessoas. Eu acho que tem que, depois de esgotadas as tentativas, não dá mesmo, de repente... Com ajuda médica. Com ajuda médica, de repente é um caminho. Tá? Não estou incriminando aqui e tal, muito longe de mim, né, de mim falar isso. Mas, assim, a gente conhece algumas pessoas que fizeram e se deram bem e mudaram os hábitos, então usaram aquilo como start e depois mudaram os hábitos e mantém e tem uma vida super saudável e tal. Então, eu acho que é uma escolha de quem está fazendo. Mesmo no caso de uma bariátrica, por exemplo, esse emagrecimento não é o fim. Fez a bariátrica, emagreceu um monte. Se não se cuidar, se não mudar o hábito,
vai Volta. acontecer de novo. E é um perigo também, né? E aí o perigo, para quem, especialmente para quem tem a bariátrica, é ainda mais complicado, né? Então, e não é bom, né? O corpo não é legal. Tem um monte de processo ali. Esse vídeo sanfona, né? Acho que a maioria das pessoas já passaram por isso. Às vezes em menor quantidade, maior, né? Exato. E ninguém gosta disso, né? Você tá super bem, daí você vai engorda, daí você emagrece, daí você engorda de novo. Então não é saudável também. E hoje eu pego, por exemplo, meu filho que tá com... Agora ele tá mais pesadinho um pouco, mas esse tempinho atrás tá com 20 quilos. Pego ele no colo e fico cansado, né? Daí eu fico pensando, cara, mas eu carregava isso o dia inteiro. Eu carregava 20 quilos a mais o dia inteiro. Pensa que é 20 quilos. Para quem é mais bruto aí, imagina se pegar um saco de cal, né? Vamos pegar um negócio mais do dia a dia de todo mundo. Saco de arroz. Um saco de arroz tá 5 quilos. Imagina você amarrar meio distribuído no seu corpo assim, né? Separa em pedacinhos menores e preenche seu corpo com 4 sacos de arroz. E anda o dia inteiro com esses... Faz todas as suas atividades. Joelho, velho. Joelho chora. E é isso. Eu tenho uma lesãozinha de joelho que vem essencialmente do sobrepeso. Então, é bastante peso. 20 quilos é bastante peso. E aí, vamos então aos passos, né? Falamos do antes, falamos daí o momento de decisão. Então, um momento para mim importante foi, cara, decidir. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E vou colocar como prioridade, tudo aquilo que a gente já conversou em outros podcasts, tem meta, vou associar isso. Acho que a gente já entra no meu passo a passo que eu preparei aqui, a colinha de sempre. Então, assim, a primeira coisa é aceitar que não tem jeitinho. Não, esquece o jeitinho, cara. Esse jeitinho não vai funcionar. Dieta milagrosa. A dieta milagrosa é um risco para a sua saúde. Para com o jeitinho. Tem muita coisa na internet sendo vendida, muita coisa. E eu falei lá da resistência no começo. A minha maior resistência foi não ser misturado, não ser colocado nessa vala comum dos trambiqueiros da internet que vende emagrecimento milagroso. A minha maior preocupação aqui, abrindo, era assim, cara, eu não posso falar sobre isso porque vão me colocar, o que meus amigos vão pensar quando me verem falando de coisas relacionadas a emagrecimento. A gente não fala, hoje estou falando diretamente porque é o assunto, mas a gente não cai, como a gente está falando aqui, não é o objetivo fim. Sim. E aí eu tinha muito medo de cair. Por quê? Porque existe muito trambiqueiro. Muito. Então, não cair nessa pegadinha do achar que tem um jeito fácil. Acho que para quase tudo na vida, né? O jeito fácil não funciona para muita coisa. Exato. Então, enquanto você ficar tentando jeitinho, é provável que não vai funcionar. Um ou outro pode ser, mas é exceção. E exceção só confirma que existe uma regra, né? A regra é que não dá certo. Boa, manda bem essa. Primeiro, então, o jeitinho. Segundo, a decisão. E essa decisão tem que ter aspectos, a gente já falou aqui sobre isso também, que a gente traz um pouco de conceitos lá da neurociência. E assim, essa decisão vai funcionar muito melhor a partir do momento que você associá-la a uma intenção genuína, a uma intenção emocional genuína. Então, assim, emocionalmente, para que você quer aquilo? Que sentido aquilo faz para você? Entendeu? Então, assim, quando eu decidi lá, eu tinha motivos pessoais muito fortes para poder falar assim, não, eu vou fazer esse caminho. E eu vou fazê-lo e associe isso com uma emoção. Descubra qual emoção te move. Descubra qual emoção te dá uma intenção genuína. Tá? Uma das minhas intenções é, cara, se eu não fizer isso, eu não vou ver meu filho crescer de repente. Porque, né, eu estava ali com muitas complicações. Já tive um histórico de câncer, já tive, enfim, se não me cuidar, colesterol nos níveis altos, estresse aqui, se eu não me cuidar, cara, talvez eu vou ver ele crescer, mas não vou ver os filhos dele. Então, eu quero brincar com meus netos e tal. E outras emoções, outras situações, né, pessoais que eu coloquei. E eu aconselho aí, quem quiser fazer essa jornada, pense no que você emocionalmente quer ligar a essa sua intenção, mas tem que ser uma intenção genuína. Isso vai fazer o seu cérebro te ajudar ao invés de te atrapalhar. Vai fazer o teu cérebro vencer as adversidades ali. Você colocar o teu sistema, tem um sistema límbico, que a gente chama, né, que é esse sistema mais emocional, mais instintivo, ele trabalhando a seu favor, ao invés de só trabalhar contra. Na verdade, você doma o leão ali, que tem dentro do cérebro da gente. Dizem que... Eu vou trazer o exemplo aqui.
tem um estudioso aí da neurociência e tal, que ele fala que ele compara o cérebro com um elefante. Ele fala assim, olha, o cérebro nosso tem duas... Isso é didaticamente, né? Muito mais complexo que isso também, mas eu sempre falo ser humano, né? Tem muita complexidade. Mas didaticamente, ele fala que a gente tem dois sistemas dentro do nosso cérebro, que um é o sistema límbico, ali, que ele é o mais emocional, instintivo. Ele compara com o elefante. E ele compara o lado mais lógico, mais de planejamento, com o domador, com um homem que está ali frente ao elefante. E o que ele mostra é que o elefante é muito mais forte. Muito. Imagina quantas vezes um elefante é mais forte do que um homem. Muitas vezes. Assim como o nosso sistema emocional, nosso sistema, ele é muito mais forte. E quando a gente deixa ele dominar, o sistema lógico, racional, não consegue controlá-lo. Não consegue, não adianta. Imagina um homem pegar uma cordinha e ficar puxando um elefante selvagem. Não vai funcionar. Ele não vai conseguir segurar o elefante. Entendeu? Então, a única forma que a gente tem de dominar o nosso elefante é domando ele, ensinando, treinando ele, domando ele. E aí a gente tem todo um processo, quando a gente fala desse processo emocional, é o processo de fazer o nosso elefante, que é tão forte, mas domá-lo, treiná-lo, para que a gente, o nosso lado racional, consiga trabalhar em sintonia com o elefante. Então, é fazer com que o elefante faça força para o lado certo. Não é brigar, você nunca vai fazer o teu racional, o homem, nesse exemplo, nesse paralelo que ele está dando, nunca vai conseguir ter força suficiente. Não adianta, força de vontade, garra e tal. O homem não vai segurar o elefante. Sim. Mas, se ele treinar, se ele alinhar os objetivos, eles vão conseguir trabalhar juntos. E aí a força gigantesca do elefante vai estar a favor do homem. Então, compare isso lá no seu cérebro, né? Porque essa decisão tem que ter um aspecto emocional. Você tem que aliar. Não sei se ficou muito complexo, se ficou claro esse Não, foi paralelo. uma analogia bacana. Mas é mais ou menos do brigadeiro, igual você já falou em outro cast. A vontade do brigadeiro. Você está numa festa, você está com o propósito de não comer doce. E aí você vê um brigadeiro, cheiro... Se o elefante não está domado, ele nhaque o brigadeiro. Ele come, e aí pronto. Já o lado límbico sobressaiu pela razão, né? Então, pessoal, isso é importante. Nós estamos só no segundo passo aqui. E depois vem a definição das metas. Aí tem lá, nós já fizemos um podcast inteiro sobre metas. Vai lá, assiste o podcast. Definição de metas SMART. Top. Não vou entrar aqui nos detalhes. Mas definir as metas foi um passo importante. Aí a gente tem o dia a dia. Definiu a meta, vou começar. Agora tem o dia a dia, o semana a semana, que é a parte difícil. Até decidir fazer a meta não é tão difícil assim. Agora, realizar é que é o hard na da prática. coisa. Porque aí é falar em fazer um ano e não só um ano, fazer o resto da vida. É fazer um ano para treinar para o resto da vida, para fazer o resto da vida. Que é o conceito do Desafio 365. O Desafio 365, eu tenho dito muito que não é um programa, é um estilo de vida. É o estilo Desafio 365. Por quê? Porque 365 dias por ano, pro resto da vida, você tem que se desafiar, você tem que fazer o que tem que ser feito. Então, assim, dia a dia escolher algumas atividades que te fazem bem. Tá? Por exemplo, boba, é uma atividade que para muita gente é muito boba, mas eu gosto de caminhar. E lá no começo do processo, caminhar me ajudou muito. Muito mesmo. No recomeço desse processo aí, nessa volta, caminhar me ajudou muito. Caminhar é uma atividade excelente. Tá? Para quem está, mas eu não tenho dinheiro para academia, eu não tenho tempo para... A hora que eu tenho tempo, a academia não está aberta, sei lá, né? Inventa mil desculpas. A gente falou sobre prioridades, né? Acho que foi, não sei a sequência que tem no ar, mas acho que no podcast anterior sobre prioridades, e aí nunca entra nas prioridades. Sim. Porque sempre tem uma desculpa. E o caminhar, para mim, é a forma mais simples de acabar com a desculpa. O caminhar, você bota o tênis que tiver na sua frente ali. Se tiver um tênis melhor ainda. Mas, cara, se não tiver tênis melhor, caminha descalço. Vai na grama, caminha descalço. Vai na areia, só vai. Então, assim, é muito simples. É uma atividade muito simples de fazer. Pode, mas eu não largo o celular. Faz caminhar com o celular.
Então, assim, vai respondendo mensagem, eu já cansei, não tinha tempo, fui respondendo as mensagens do WhatsApp ali que eu precisava responder e caminhando. Então, não tem muita desculpa, tá? Dá para estudar, dá para colocar um podcast, o podcast supera seus limites para ouvir durante a caminhada, dá uma caminhada filé, hein? Ó, 40 minutos Empolgação ali e total. tal. Então, a caminhada para mim fez muito bem. Então, eu colocava algumas na minha rotina semanal, eu desenhava essa rotina semanal e colocava nessa rotina semanal algumas caminhadas. Tá? Legal. E aí, intercalado com o trabalho de voltar a correr, né? Então, tinha alguns dias na semana que era correr, alguns dias na semana academia, então ajustava ali uma rotina para fazer isso. Aí, lá depois de um certo período, estava fazendo umas aulas em casa, de pilates, de yoga. Então, eu fui encaixando o planejamento do mês, das próximas semanas. Então, eu vou fazer, segunda eu faço isso, terça aquilo, no caso era meio fechadão, né, de domingo. Então, assim, foi muito, muito interessante esse processo inicial ali, mas é preparar o que você vai fazer na semana para você saber o que você vai fazer todos os dias. Total. O que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer nessa semana, o que eu tenho que fazer nesse dia. Organização. Então, se prepare. E aí tem, nesse dia a dia, semana a semana, vem a alimentação. Tem dois pilares, né? Que a gente sempre fala que a alimentação e a atividade física. Não tem muito segredo. São os dois principais pilares. Acho que vem ao redor disso, né? Vem incrementando ao redor desses dois assuntos. E no pilar alimentação, eu tive um período muito longo de melhorar a alimentação sozinho. Porque a maioria das pessoas sabe como tem que comer. Você não sabe que não pode comer muito doce? Você não sabe que comer pizza todo dia faz mal? Que engorda, que vai aumentar o colesterol, Você não sabe que comer lanche, passar e comer fast food todo dia vai ser ruim? A gente sabe. Então, num primeiro momento, já sabendo disso, já tendo feito esse processo anteriormente, tá? Eu não fui numa nutricionista, não estou indicando ninguém a não ir no nutricionista, não estou falando para fazer sem, tá? É que a gente tem que deixar claro assim, porque às vezes a gente fala alguma coisa, depois o pessoal vem, você falou isso. Não estou falando para você fazer, falando o que eu fiz. Então, no começo eu não fui na nutricionista, tá? Eu ia só para tirar as medidas, que é do acompanhamento do Desafio 365, mas eu não ia fazer cardápio, então não tinha aquela coisa de pegar prescrição alimentar e tal. E num bom começo. No começo, eu diria que uns 15, 16 quilos ali foi... Por quê? O que eu fiz? Você já tinha ido alguma vez? Não, já tinha ido muitas vezes. Então, assim, a gente já tinha pego muitos cardápios, muitas prescrições alimentares, muitas dicas de coisas que ajudam, porque o profissional te dá muitos caminhos bons, assim, olha, então, de manhã você come isso, aí você começa a pegar uns macetinhos, né, de que, olha, de manhã dá para fazer essa rotina e tal. Então, assim, o que eu fiz no primeiro momento lá? Tirei, não completamente, tá? Mas muito, reduzi muito as bobagens, tá? Tipo, curto muito chocolate, não, vou diminuir o chocolate. Curto muito pizza, vou diminuir muito pizza, tá? Então, vou diminuir muito lanche. A gente, né, eu falo, descendo para minha casa tem um drive-thru, bem pertinho, caminho aqui de casa, um drive-thru do Burger King. E eu passava com muita frequência, porque estava corrido, porque aquele monte de desculpa, chegar em casa, fazer comida, não, vamos comer. Passava, pegava um Burger King, trazia com aquele copão de 750 ml de refrigerante, uma batata frita, e ó. Tá? Então, assim, eu diminuí isso, não cortei 100%, tá? Nesses primeiros 15, 16 quilos, não cortei 100%, mas diminui muito. Virou assim, uma vez por semana a gente comia alguma coisa um pouco mais diferente, comia uns docinhos ali durante a semana, tal. Quando tinha uma festa aí, comia normal. Álcool, eu bebo muito pouco, tá? Tomo uma cervejinha ali, pouco mesmo, assim, às vezes é uma vez por mês, às vezes eu passo 2 meses sem tomar uma cerveja. Então, eu tenho, acho que essa vantagem de beber muito pouco. O Marcelo tá rindo ali, é pouco mesmo. Meu Deus. O Marcelo nem bebe. Eu sei. Eu não bebo. Só tem cara de Então, o Marcelo, ele tem meio cara de bêbado, Marcelo. Ele Barbudão. Nunca bebi. Então, forte. a gente... eu tinha essa vantagem de não beber, mas bebi bastante refrigerante,
bastante, assim, não era todo dia, mas umas 3, 4 vezes por semana, refrigerante. Enfim, alguns hábitos ruins de chegar meia-noite em casa, quando não trazia o lanche, pegava o resto do almoço, um pratão de... Eu sou meio bruto roxo sistemático, gosto de arroz, feijão, O carne. que é demais. Botava aquele pratão ali, comia, era meia-noite, dane-se, vou comer. Entendeu? Então, a ansiedade, né? Eu desconto muito da ansiedade. Tem gente que fala assim, quando eu fico doente, eu fico sem vontade de comer. Eu fico doente, eu tenho o dobro de vontade de comer. Quando eu estou estressado, eu não tenho vontade de comer. Quando estou estressado, eu como dobro. como, me tudo é identifico. comer. Então, assim, diminuir isso. Por conta. Não, eu vou diminuir um pouquinho, tá? Vou me cuidar mais, comer mais salada, comer aquela coisa. Então, eu fiz os procedimentos básicos de melhorar um pouco a alimentação. Legal. Sem cortar nada, sem radicalizar nada. Tá? Só que chegou num ponto que estagnou. Então, chegou lá no meio do ano, ali, junho, julho, a gente começou dia 1º de janeiro, né, nesse processo, junho e julho deu uma estabilizada muito grande, começou assim, não muda. Aí eu falei, então, é hora de procurar um profissional para me ajudar nesse restante do processo. E aí, a profissional, né, olhou e falou, olha, chegou num ponto que você está perdendo um pouco de massa magra. Ao invés de perder gordura, agora você está perdendo massa magra, porque você não está alimentando corretamente. Então, você não está colocando a quantidade de proteína, quantidade de carboidrato, aquela coisa que aí, quando você vai chegando no ajuste mais fino, vai ficando mais complexo. Sim. Tá? E aí, a gente pegou um cardápio bonitinho, quantidade de proteína, quantidade de carboidrato, tira carboidratos de alta absorção ali, coloca um carboidrato mais carboidrato complexo, aquela história da batata doce, mandioca, né? Faz as devidas substituições, coisas mais integrais. Ok, aí a coisa funcionou e aí foi mais uns 5 quilos ali nesse processo, ainda dos 5 perdendo 1 ali de massa magra, um pouquinho mais até. Enfim, e na última ida, poxa, tinha perdido um pouquinho de massa magra de novo. Tá? Na última ida nutricionista, e ela falou, agora eu quero que você pese. Você vai passar a pesar o alimento, porque tem alguma coisa errada. Você está comendo alguma coisa errada. Porque antes ela passava 3 colheres de servir. Sim. Então, não, agora eu quero que você pese para eu saber que você está comendo exatamente o que eu estou passando, porque aí a gente já está chegando no nível de refinar muito, e não que eu esteja fino muito, tá? Mas é que assim, tem algumas gordurinhas que estão ali há mais anos na minha vida e elas não querem me abandonar. Elas estão apegadas aqui comigo. E aí, e aí, assim, é difícil porque você vai perdendo a massa, aquela história, o metabolismo começa... Enfim, a gente está mexendo com o metabolismo, tá? Para perder mais um pouquinho de gordura e ganhar massa magra. Então, treinando, fazendo uma fisioterapia meio intensona lá, um pouco de pilates... Eu não sou um cara que ama academia, já falei algumas vezes, tenho dificuldade de ir na academia, mas daí eu estou substituindo por outros tipos de atividade que faz fortalecimento muscular. Tá? A natação, né, que é mais uma atividade aeróbica, mas também ajuda ali em algumas questões musculares. Voltando a correr, né, depois de estar recuperando uma lesão de joelho aí. Então, assim, tem várias coisas envolvidas. Mas o processo da nutrição é um processo importante. Então, o caminho, assim, eu perdi uns 15 quilos sem o acompanhamento nutricional, com o que eu já sabia de muita coisa que... Você já tinha ido antes. E aí, depois, nesse refinamento ali com a nutricionista, com alguns suplementos, mas esses suplementos, assim... vitaminas. Suplemento vitamínico, alguns suplementos, tem umas coisinhas, umas cápsulas, por exemplo, a gente foi, umas coisas, isso aqui tem folia magra, umas ervinhas lá que eles colocam, enfim, umas coisinhas assim, ela falou, isso aqui vai te ajudar, toma um pouquinho antes de fazer atividade física, um termogênico, uma coisa assim, então tem umas coisinhas que ajudam que são naturais, né, eu sempre prezo, falo, se for alguma coisa, se for natural, dentro da dose adequada, comprovadamente, que não faz, não tem problema. Então, é diferente de um medicamento, né? Mas bem pouco. Eu sou, inclusive, muito ruim para tomar, porque eu esqueço. Acho que eu preciso tomar alguma coisa para a memória. Eu esqueço de tomar os negócios. Às vezes ela volto lá e ela fala assim, eu tenho que prescrever uma nova. Eu falo, não prescreve não, porque tem ainda. Mas tem quantos? Não venceu. Não, tem bastante ainda. Eu esqueço de tomar. Então, definitivamente não é o que fez diferença.
Tá? Um pouquinho talvez tenha influenciado, mas muito, muito, muito pouco. Porque eu tomei, assim, muito errado, muito pouco. Sim. E a atividade física, só recuperando, eu falei de caminhada e tal, acho que é importante ressaltar, não precisa ser um super-homem ou uma Mulher Maravilha. Faça, você não precisa ser, a gente falou aqui já de corrida, a gente, né, fala dos teus triatlos e tal, não precisa, não é isso que vai fazer você emagrecer ou não. Isso pode Jamais. ser um caminho, pode ser um bom caminho, mas você não precisa, não, porque eu tenho já uma dor no joelho. A gente falou no podcast anterior aí do Tai Chi Chuan, é uma modalidade diferente. Tem a natação, então assim, procura uma atividade que dá prazer. É uma hidroginástica, de repente. Exato. Então, você tem que entender suas condições, o que você gosta, o que você quer. Não precisa ser super-homem, super-mulher, nem virar o atleta. Pode ser que você vire e pode ser que você goste muito. Mas pode ser que não. E tá tudo certo também. Cada um com, né, Seus limites. suas individualidades, aí, seus limites. E aí vem o colocar como prioridade, que nós falamos, inclusive, um podcast só sobre essa questão de prioridade, que é assim, cara, virou prioridade, vai e faz o que tem que fazer. Coloca na rotina semanal. Tem uma reunião. Ontem eu passei por isso. Tinha umas coisas, umas decisões que a gente tinha que tomar, e de uma entidade que eu participo, inclusive, e tal. O pessoal me ligou, eu falei, olha, agora eu tenho um compromisso importante aqui, assim que eu terminar o compromisso, eu retorno. E deu tudo certo. Ninguém morreu por causa disso. Era urgente, era urgente, era urgente. Deu tudo certo. Entendeu? E eu fiz atividade. Em outros tempos eu não faria. Você comentou também. Não faria em outros tempos. Eu ia falar assim, nossa, hoje eu não posso fazer não posso ir nadar porque eu tô com umas coisas importantes aqui para resolver. Então, é passar a colocar como prioridade. Sua saúde. Exato. Então, isso é importante. Outra coisa legal é que os resultados reforçam a motivação. Total. Então, trabalhe firme mesmo para ter resultados, sabe? Porque quando você começa a ter resultado, você sabe disso, quando o resultado começa a vir, a gente esse resultado motiva mais a gente, para a gente ficar mais firme, mais animado para ir em frente. Animado, é a palavra. Isso me motiva muito, os resultados me movem bastante. Então, quando eu vejo assim, poxa, tá dando pouco resultado, deixa eu mexer alguma coisa aqui, porque eu preciso que o resultado venha. Eles me motivam muito. Então, não deixe cair se não está dando resultado, muda, mexe, se dedique mais, faça ter resultado, porque senão você vai cair, né, no meio do caminho, você vai ter algumas quedas. Legal. E acho que podemos encerrar com uma mensagem aí, Ari, que nós podemos dizer para a galera aí como mensagem final. Acreditar que você pode. Todos nós podemos. O Marcos conseguiu 21 quilinhos em 10 meses, uma história bem breve, né? Sobre todos os desafios que ele passou aí, o que ele colocou, as dicas que ele transpareceu, né? Passou para vocês, galera que está assistindo, que está ouvindo. Eu acho que isso aí vai ajudar muita gente, Marcos. Que a galera acha que realmente existe dieta milagrosa, existe o jeito milagroso. E não é assim. Não é efeito Cinderela. Que você consegue rápido e logo em seguida você já perde tudo. E te desmotiva. E pode entrar até em quadro de... eu não digo depressão, mas às vezes a pessoa ela faz algo muito rápido, no jeitinho, como a gente colocou. E vê o resultado imediato, mas logo em seguida... o rebote também é imediato. E daí ela se desestimula e daí ela deixa quieto e não quer mais mexer nisso. Por isso que tem que ter disciplina, tem que ir devagarinho, tem que procurar ajuda, tem que escutar histórias assim que nos motivam, né? E aí, nesse acredite, você pode, é importante a gente ressaltar, nós estamos falando de 10 meses, 21 quilos, então, se você usar uma conta, não é essa conta, não é assim que acontece na prática, mas se usar uma conta, são 2 quilos por mês, tá? Mais ou menos de 100 gramas por dia. Esses dias até eu vi um rapaz falando de um método que ele criou, onde a pessoa emagrece 100 gramas por dia. E chega lá no final, dá 30 e poucos quilos no ano, né? 26 quilos no ano. Mas eu nem sei que método eu só vi ele falando do método das 100 gramas por dia. Então, se você for pensar nesse processo que eu estou te falando, dá menos de 100 gramas por dia, 60, 70 gramas por dia, né? Se fosse distribuir certinho, assim, né?
Lembrando que esse ano a gente passou por uma pandemia, foram momentos muito tensos nos Estamos negócios, muito, muito tensos. Então, tinha vários motivos para me desesperar e tal. E, assim, a gente conseguiu manter, graças a toda a técnica, tudo que você conhece que está por trás aí do apoio, do desafio. E, assim, pode ser, daria para ter perdido mais? Até daria. Se eu tivesse, cara, fechado mesmo a cara e tal, Ai, fala. daria para ter perdido 25. Né? Daria para ter chegado já no peso ideal. Só que assim, no peso ideal para mim, no que eu considero o peso ideal, né? Porque Exato. o peso ideal na verdade não existe, né? Mas no que eu consideraria. E aí assim, agora, cara, tipo, o importante é estar indo para frente, é estar no caminho. Então assim, não me estresso quando eu olho e falo assim, não, mas como eu falei, brinquei, ainda tem uns baconzinhos aqui para perder, né? Então, cara, tá de boa, olha quanto já foi andado, quantos bons resultados. Nós vamos continuar devagarinho tendo bons resultados. Eu vou continuar devagarinho tendo bons resultados, melhorando, me desafiando em atividades que eu tanto gosto. Que sou ruim pra caramba, eu sou um corredor ruim, um nadador ruim, um ciclista ruim. Assim, como atleta, eu devo ser um bom apresentador de podcast. Mas o importante é estar lá, dando as braçadinhas, dando as corridinhas e estar fazendo o que tem que ser feito. Então, olhe, se você tem uma grande quantidade aí de peso para perder, especialmente, olhe bem, assim, dá para fazer num prazo mais longo, não precisa ser com 30 dias, com 60 dias, faça com tempo, com calma. Esse período de 1 ano é um período excelente. Sim, a dica de programa. 365 dias é um bom programa para uma grande meta, um bom tempo para uma grande meta. Excelente. E aí, gente, isso que a Ari falou, acredite, você pode, independente do que você precisa fazer, da melhora que você precisa ter, acredite, você pode. E acho que o espírito, tudo que nós dissemos nesse podcast aqui é para mostrar para você um pouquinho do caminho, compartilhar um pouquinho para dizer que você também pode. E aí, com isso, em excelente companhia aqui, encerramos mais esse podcast, né? Sim. E para finalizar aí, para que você lembre bem, ó, a gente sempre fala isso, né? Eu não sei o que a gente fala no final, mas vamos falar. Então, para quem ouve, né? Tá ouvindo no rádio e tal. Isso aí, ouvindo sem nos assistir. Eu sou o Marcos Rinaldi. E eu, Ariane Tonetti. E finalizamos mais um episódio de Supere Seus Limites. É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Tchau.